Isso, pode ir. Oi, pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Só Depende de Nós. Oi, Pri! Oi, Tati! Hoje a gente está com a Thaís Ribeiro. A Thaís, ela é instrutora de yoga. Ela vai explicar pra gente sobre a yoga, o que é o correto, mas ela tá aqui com a gente, eu acho que muita gente conhece, a Thaís é bem famosa em Pouso Alegre, e tem um monte de aluno com ela, então a gente convidou hoje para ela contar um pouquinho da história dela, falar dos benefícios do yoga, da yoga, e aí começa já falando pra gente, tá, do que você me explicou aí, da diferença, o que é certo falar, gente, se é certo falar yoga ou yoga, então vamos aprender. Seja bem-vindo. Muito obrigada pelo convite, meninas. Eu adoro falar. Delícia, tá sabendo o lugar certo. Então, toda vez que me chamam, meu noivo sai de casa, ele não fala tanto. Elas que me chamaram. Você pega minha senha, é uma plaquinha. Meu objetivo é esse. Isso Bom, muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal de casa. Obrigada mesmo. Eu adoro estar aqui falando de uma coisa que é minha paixão, né? Minha vida, que é o yoga. O yoga é em sânscrito, essa pronúncia com o O fechado, é yoga, e escreve com Y. Não que yoga não esteja errado, não, está certo, mas é escrito com I, né? Uhum. E a leitura é em português, yoga. Uhum. Alguns livros mais antigos até se acentua o O, I-O-G-A. Ah, é verdade. Vocês podem, muitas pessoas às vezes têm algum livro antigo do professor Hermógenes, ele vem com yoga, como yoga. Mas a gente considera o sânscrito a língua sagrada do yoga. E é uma língua que, beleza, a gente vai tentar traduzir, mas aquela palavra, como ela tem números, muitas vezes significados, traduzir, você perde significado. Uhum. Então, por que os mantras nós fazemos em sânscrito? Né? Por que a gente não faz uma tradução e fica repetindo ele? Em português. Faz sentido, não faz? É. Mas não, porque a tradução vai se perder. Uhum. Parte do ensinamento do que aquilo realmente significa. Algumas palavras a gente não tem em português, palavras que não são traduzidas. Uhum. Como é que você explica para um gringo uma palavra que é cafuné? Né? Então, tipo, vai ter que criar uma frase, uma sentença, né, do que é. Então, uma palavra, ela vem cheia de significado em sânscrito, e por isso que ela até hoje não é uma língua morta, apesar de ninguém falar em sânscrito, conversar, mas todas as escrituras sagradas do yoga e da Ayurveda, né, que é a medicina da Índia, né, que caminham juntos, todos os livros, os shastras, né, as escrituras sagradas estão em sânscrito. Então, se considera a língua não morta, né, mas não falada, porque todas as escrituras com todo o ensinamento continua em sânscrito e pessoas estudam ela ainda. Ela está viva na medicina. Esses dias eu peguei uma receita médica de uma paciente que faz tratamento com a medicina Ayurveda. E aí ela pegou assim, eu falei, deixa eu ver. Aí peguei, o meu Jesus, não entendo nada do que está escrito aqui, era um tanto de nome, né? O número 1, número 2, número 3, e assim, pra mim não era nem sânscrito, era grego. Umas atividades, né? Eu não a entendi, medicina né? médica vai te pedir para fazer várias coisas como a meditação, o alongamento tal, a postura tal. Então, assim, o yoga e a medicina ayurvédica, eles caminham juntos nesse sentido de vai ter yoga nas prescrições ayurvédicas. E é legal, então. Aí vai ter várias palavras. Realmente, vai ser um receituário bem grande. Completo. Há quantos anos existe? Olha, se a gente for falar do Hatha Yoga, que é o yoga do tapetinho, que nós aqui no Ocidente praticamos, é algo mais recente. Então, o yoga do tapetinho, esse yoga que todo mundo conhece como saudação ao sol, que vai lá fazer as posturas, cachorro olhando para baixo, olhando para cima. Né? Isso é moderno, bem moderno, perto do que... Isso foi ocidentalizado? Não, até que o tapete... Então, aconteceu o seguinte, na era medieval, mais ou menos, surge um movimento na Índia chamado Tantra. Então, as pessoas começam a questionar, porque até então a meditação era para poucos, grupos para poucos, cheios de restrição, inclusive negando o corpo. Tipo, algumas escrituras vem escrito que o corpo é um saco de excrementos. Então é uma coisa suja que precisa ser desconsiderada e que para atingir a iluminação ou samadhi você tem que sim
se livrar do corpo, digamos assim. Então, são práticas de meditação. Então, até essa era medieval, nesse momento em que surge essa, vamos por aí, revolução, a prática era de meditação, mas tinha pinturas que já se encontra, registros que já encontra de uma postura da árvore, uma postura ou outra, não tão conhecida hoje, né, na versão, muitas posturas sentadas para meditação, essas sim, tem muitas descrições até então. Aí quando surge esse movimento, o próprio conhecimento ele vem sendo atualizado, digamos assim, né? O conhecimento ele vem sendo elaborado para atualidade, né? Ele o conhecimento ele não fica parado, ele tem evolução, né? Constante evolução. O conhecimento ele está em evolução. E os próprios sábios, meditadores desse momento questionam, não, mas se não for para viver nesse corpo, nessa existência, através desse corpo, para que eu teria um corpo? E aí começam a ter as práticas corporais, que é conhecido como o Tantra, o Tantrismo, o Tantra. É que aqui também no Ocidente o Tantra é mal entendido e compreendido, mas o Hatha Yoga, que é o yoga que a gente faz no tapetinho, todos os outros yogas vão ser filho desse yoga, os de tapetinhos, de físicos, de movimentos, de postura, de alongamento. Como se fossem vários braços. Braços desse momento que surgiu. Não, a gente tem que passar pelo corpo, é através do corpo que a gente vai atingir o que a gente considera pode eliminar. Não faz parte do realmente processo. não faz sentido, mas até então muito era meditação. Mas você vê, se pensarmos bem, né, pela própria história humana, né, por que precisaria desse momento físico antes disso? É a história própria da evolução humana. Então faz todo sentido. Tá vendo como é que é importante o conhecimento evoluir? E ele tá em evolução agora no momento também, com certeza. Então a gente não pode se apegar no que o... Aí vamos voltar. Onde começa o yoga nessa raiz aí de onde só se falava de meditação? Data de 5.000, 4.000 a.C., já os primeiros registros, porque antes até mesmo na linguagem falada já se tinha então alguns sábios mestres intuído o ensinamento, né? E essa intuição, recebida esse conhecimento, eles não tinham como escrever, eles passaram através de mantras. Então, por isso que é entoado, não cantado, não tem alguns que não deveria ser musicado, e se tem musiquinhas, né, mas tudo tem um porquê na forma de cantar, na entonação, e eles têm a repetição, né, porque são vários... Então, depende. Aí tem esse tipo de mantra que é de repetição, mas tem esse mantra que era o conhecimento. Que era o ensinamento mesmo. Entendi. Então, era o meio que eles conseguiram para passar a informação. Passar a informação. Né? Isso na origem. O que significa mantra? Mantra é esse ensinamento que foi passado através de professor, discípulo, gerações e gerações de uma forma que é não modificada, né, disso. E não quando cantada, tem não musicada. A repetição com a musicalidade. Agora, a repetição... Não tem? Tem também. Aí tem também... Não, por exemplo, tem os sons sementes, que são os bidya, que é o Om, por exemplo, Lam, Vam, Ram, esses sons curtinhos e vamos recitar várias vezes. Tem alguns mantras mais curtos, sagrados, como Om Namah Shivaya, você faz Om Namah Shivaya, ou vai ter Gam Ganapataya Namaha, por exemplo, né? Ou vai ter alguns que é o ensinamento inteiro mesmo. Mas esses curtos... Olha só, esse vai ter um texto inteirinho entoado. Tá. Às vezes a galera pega e musicaliza ele também, o que não deveria, porque ele é um ensinamento da verdade sobre o ser, sobre você. Então ele nessa ideia, o conhecimento da verdade deveria ser só transmitido em forma de mantra não musicado, mas ele parece uma musiquinha. Por isso que confunde. Ele é isso aqui que eu acabei de fazer. Então, Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayana Margena Ahim Mahishaha, entendeu? Então, e o que você tá falando? Não entendi. Não, vem você sabe a tradução? Sei. Todos eles, no geral, eles vão vir falando sobre a sua verdade. Então, o que esses primeiros sábios mestres intuíram? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou? Então, com o yoga no geral, né, se a gente for definir o que é o yoga, é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, a gente vai separar corpo, mente, os detalhes da mente, o ser, a consciência, que então é
pra mim, né, a grande sacada, a grande virada de chave, porque a gente se identifica com a nossa mente, a gente se identifica com o nosso corpo, a gente se identifica com nossos papéis. Então a gente tá o tempo todo identificado com algum papel que a gente faz. Tati mãe, Tati médica. Você normalmente a gente tá identificado com a nossa mente, com você se define, eu sou ansiosa. Você não, mas eu digo assim, a maioria das pessoas, né? Nós nos definimos como uma emoção. Entendeu? E então, o que vem falando todos esses textos? A natureza de Atman, ou a natureza do ser, ou o que eu sou, na verdade, não é esse corpo, essa mente. Então, veja, esse conhecimento mais antigo, né, que vem antes desse movimento tântrico do yoga no tapetinho, vinha conduzindo só a gente compreender a natureza do ser. A natureza, minha natureza, que não é esse corpo, que vai vir através da meditação, e meio que excluindo o corpo dessa jogada. E quando a gente faz o OM, né, que faz... Eu não sei, na verdade, era uma maneira que eu achava até de concentrar mesmo, de você, né, parece que engrena no caminho, vai ali, né, de concentração mesmo. Sim, porque parte a gente está identificado o tempo todo com a mente, né, e o que normalmente tem na mente? Um monte de pensamentos. Uma sucessão de pensamentos que geram então as nossas emoções, né? Então eu vou pensando, penso e logo vem aquele frio na barriga porque gerou uma preocupação, aquele tanto de pensamento, no geral, quando ele está associado a uma ansiedade de alguma coisa que não aconteceu ainda. Ou pode vir também com uma sucessão de coisas do passado que eu fiz e que me gerou aquela culpa, aquela raiva, aquele sentimento que também, né, vem uma emoção, né? Enfim, a gente se identifica com aquilo. A gente precisa dar um jeito de cessar essas ondulações. Então, uma das definições de yoga o yoga é o cessar das ondulações da mente. Então, a gente precisa, porque ela tá ali, pico de pensamento. O pensamento, ele vem, ele acontece durante o tempo, aí ele vai dar origem a um outro pensamento, aí acontece no tempo, aí vai dar origem a outro, e aí quando vê, você já teve um monte de pensamento. Isso um tempinho de tempo, às vezes nem precisa passar muito tempo, não. Um pouquinho, para aquelas pessoas que têm bastante, que têm excesso de pensamento. Nós duas. Síndrome do pensamento acelerado, né? Então a gente precisa dar uma forma de interromper. Interromper. Um pause. Seria, tipo, você dar uma pausa. O OM vai ajudar. O OM, ele não ele é um caminho, ele é um direcionamento pro que eu sou. Exatamente, ele é uma placa no caminho. Então é igual a gente vai daqui pra Fernão Dias até São Paulo, tem um monte de placa. Depois chega em São Paulo, você não precisa mais da placa, já chegou? Então o OM é isso, onde eu preciso chegar, ele é um direcionamento. Eu senti isso. Então, parte da nossa mente precisa dar um shutdown, não fica quietinha aí. Mente, porque eu não sou você, a mente pensa. Eu não penso. Eu testemunho a mente. Então, se eu testemunho a mente, eu sou a presença que testemunha a mente, quem sou? Então, é esse lugar que a gente quer estar em meditação. Desidentificados da mente, do corpo, dos papéis, do sofrimento, do apego, do ego, e reconhecendo que eu sou de verdade. Então eu vou negando tudo isso que eu não sou e vou reconhecendo a minha consciência, a minha natureza de consciência, ou minha natureza que a própria consciência é de paz, é de amor incondicional, é de felicidade. Então esses mantras todos, eles vêm definindo isso. Eu sou a própria felicidade. Então a gente coloca valores errados para nossa felicidade. Mas assim, qual que é a minha dificuldade, por exemplo? Eu acho que depende de como você conhece, né, o yoga. Quando eu penso em yoga, a primeira coisa que me vem é lá, saudação ao sol, cachorro baixo, né, os movimentos, as posturas, exatamente. Então, me vem primeiro essas posturas e eu tenho uma associação com atividade física. Certo. Mas você tá aqui de Pouso Alegre? Ao mesmo tempo... Você é daqui de Pouso Alegre? Eu já tô aqui há 12 anos. Tá. Ao mesmo tempo, às vezes, quando eu já vejo pessoas que acham que a yoga é você sentar e meditar e ficar tentando. Por exemplo, às vezes eu falo, né, pra algum paciente, indico, tudo. A pessoa fala assim, mas... não dou conta, aquele negócio de ficar sentado lá. Não tem paciência. Entendeu? Não tenho paciência. Ou já tentei meditar, mas não consigo não pensar em nada. Parece que daí eu penso mais ainda. E aí, assim, até onde eu entendo, mas eu tô aqui, né, pra aprender.
O que eu percebo na verdade, é uma certa, tá equivocado esse pensamento de achar que tem que esvaziar, que no fundo você não esvazia, né? Eu já ouvi uma vez, foi até uma analogia de que é como se você estivesse sentado na beira da estrada, vendo os carros passarem. Então, você fica observando os pensamentos e você fala, passou um assim assado, passou um outro. E, né? E simplesmente você cuidar para não entrar naquele carro e ir embora, né? Numa direção X. Deixando a deriva, deixando ela sozinha. Exato. Então, como se fosse um treino para isso. Sim. Tem níveis. E aí, no final das contas, o que de fato é? É a postura, é a meditação, são as duas coisas integradas, você mistura. Como que funciona isso? Perfeito. Vamos lá, temos níveis desse entendimento, tá? Nossa, eu adorei essa pergunta, porque dá pra ir em tudo que é o yoga, né? No geral, as pessoas aqui no interior, por isso que eu perguntei, nossa, você conhece o yoga como posturas físicas, fazendo cachorro? Porque o pessoal daqui, no geral, vai pensar, nossa, é muito parado, eu não dou conta de ficar parado meditando. Nossa senhora, porque um dia eu fui visão, lá, eu quase morri. Eu saí do crossfit, eu falei, não quero, eu tava quase morrendo no crossfit. Taquicardia, não sei o que, eu falei, eu vou pro yoga. Cheguei lá, eu não dei conta, eu juro por Deus. Eu, assim, tinha uma turma das 6 da manhã. Das 6 da manhã. É o crossfit da yoga. Eu falei assim, gente, eu saí de lá, mas eu vim pra cá. Delícia. Mas eu fiquei um tempo. Eu conheci o yoga assim, com uma parte física muito forte. Foi isso que, muito uma legal. mente muito ansiosa que eu tinha, me identificava como ansiosa. Então, assim, poder fazer o yoga que era físico foi muito bom pra mim. Foi a minha porta de entrada, porque realmente eu não ia aguentar. Você não conheceu o yoga desde pequenininho? Não, conheci só no meio do meu doutorado, quando eu já tava bem. E o que você fazia? Eu sou bióloga. Não sabia. Eu achei que você nasceu. Que delícia. Porque você tem tanto perfil mesmo, eu não sabia. Eu sou bióloga. Formei em 2010. 2012 formei mestrado, 2017 no doutorado. Então minha vida foi acadêmica. E como você chegou no... Minha vida foi acadêmica. Aquela mudando, já que a gente volta para outro assunto, mas como você chegou no yoga no meio do doutorado? Eu fui fazer doutorado de sanduíche na Suécia e fiquei por lá por 20 meses. E aí lá uma amiga minha virou e falou, Thaís, olha, se a gente não fizer alguma coisa aqui, a gente não vai, se você fizer alguma coisa pro corpo e pra mente, você não vai aguentar, porque aqui fica muito escuro. Eu cheguei lá 7 de janeiro, era 3 horas da tarde, era um breu, entendeu? Porque é bem no meio da Suécia, já tem aquele escuridão, né? Muita neve, muito frio, escuro. Tem que fazer alguma coisa. Você não quer ir comigo no yoga? Que legal. Na minha cabeça sempre passava, nossa, isso vai ser bom pra minha ansiedade. Sempre tinha isso na minha cabeça que uma hora eu ia encontrar o yoga. Isso na faculdade, passando as minhas crises, pálpebra tremendo por 24 horas por dia. Tinha trocado de orientação no meu doutorado, tinha passado por um monte de perrengue, tinha pensado em desistir várias vezes. Então, nunca foi suave a vida acadêmica, apesar de, sim, eu ser muito esforçada e conseguir fazer as coisas que eu achava que tinha que fazer, né? Como, eu tô aqui, nossa, agora eu tenho que fazer mestrado. Não, tô aqui, agora eu vou fazer doutorado. E fazia, passava, dava tudo certo, estudava. Mas chegou no meio desse doutorado lá fora, comecei a entrar nessas crises de ansiedade muito mais profundas e já praticando yoga. Em crises, assim, de cobrança por perfeccionismo da minha parte, nos trabalhos que eu não conseguia desenvolver, porque eu queria fazer e não tinha o resultado. Então foi o meu 29 com retorno de Saturno que eu descobri o que foi começar a viver. Daí eu abandonei tudo. Eu voltei pro Brasil, né? Terminei minha tese, defendi ela, deu tudo certo. Terminou, entregou aquele negócio. Fiz desesperadamente, com vontade de não terminar. Cheguei a pensar, mas não tinha como. Não tinha jeito, essa saída não existia. Então, com muita terapia, yoga, e já dando aulas de yoga aqui em Pouso Alegre, eu defendi a minha tese. Já com aquele sentimento assim, eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero ser professora de yoga. Foi em 2016. Então, em 2016 eu comecei a dar aulas aqui. 2017 eu já abri meu espaço. Esse ano completou 6 anos. Olha, nossa, 6, parece 7, que já tem uma eternidade o espaço dela, porque de verdade. E aí começou a trajetória toda de realmente as pessoas aqui conhecerem o yoga que eu tinha
que eu ensino hoje? O que deu certo pra mim, entendeu? E o que é o Sama? Sama, você O que chama significa? Sama. Significa equanimidade, que foi uma virada de chave para entender minhas emoções e trabalhar com elas. Porque é uma definição de yoga. Assim como yoga é o cessar das ondulações da mente, yoga é o estado da mente equânime. Então é entender que na ondulação da mente, no pêndulo mental, entre dualidades como alegria e tristeza, eu preciso encontrar uma linha do meio. Tipo, a efemeridade das emoções, ela vale para os dois lados, para o bom e para o ruim também. Então, o bom vai durar pouco, o ruim vai durar um pouco. Então, ele dura, mas ele tem que durar, né? Então, você vive a emoção, você não joga ela para debaixo do tapete emocional. Você percebe as emoções e volta para o estado de mente equânime. Então, a equanimidade foi uma virada de chave. Poxa, demorei 30 anos da vida para descobrir o que era equanimidade, entendeu? Nunca tinha ouvido falar isso antes. Quem que ensina sobre inteligência emocional pra gente? Nomear, né? Dar nome Memorar. daquilo que você sente, entender, se permitir e como sentir, que eu lido com aquilo. Entender que tá tudo bem, né? Gerenciar. E aí você tem... Gerenciar. Então, por isso que o yoga foi o que me ensinou a gerenciar a emoção. Hoje, né, a gente percebe e não deixa o negócio ir. Não se tornar um escravo dela, um né? escravo, ou virar um transtorno, né? Como o transtorno da ansiedade me levou nessa depressão. Eu tive que fazer tratamento, eu fiquei em tratamento por um tempo, ainda depois que eu voltei pro Brasil, até conseguir me livrar da medicação e tudo mais, que eu precisou, foi um suporte. Isso. Eu entendia tudo que estava acontecendo, porque daí eu já tinha terapia, os médicos lá, os médicos daqui, e aí eu fui conduzindo isso até, pronto, agora eu organizei minha vida de novo, foi o suporte que eu precisava para a transição. Então, assim, minha transição foi terapia 2 vezes por semana, remedinho controlado, e até resolver a vida como agora eu não sou mais estudante, né? Não sou mais doutora, agora eu vou ser professora de yoga. E abri o estúdio, e aí vira a vida empreendedora, né? Aí com as dificuldades, os boletos batendo na porta, e os aí impostos. são outras, mas de uma forma diferente. Agora dentro eu vejo assim, né? Gente, precisei rodar, fazer um doutorado na Suécia para achar o que Como eu a amo vida fazer. vai O que eu amo fazer, gente. porque hoje, isso tudo que onde seria o sofrimento, não é um sofrimento pra mim. São obstáculos, mas igual o sofrimento que eu passei, não é. Então, dentro daquela trajetória do doutorado, onde eu tive realmente a dor de estar fazendo uma coisa que eu não gostaria, não era meu lugar, gente, não era meu lugar, não era. Apesar de dar tudo certo sempre, deu tudo certo, não era meu lugar. Então, tinha aquele... E como que você percebeu que não era o seu lugar? Como choro. Eu entrei em depressão mesmo. Choro. Meus amigos falaram assim, falaram, Thaís. Eu tinha tido, na verdade, foi minha professora de lá me cobrou uma apresentação que eu não tinha entendido o que ela queria, fiz falta de detalhe, assim. Ela me mandou um e-mail falando que ela estava envergonhada do meu trabalho e eu não tinha entendido que era para apresentar algo diferente, então aquilo foi um gatilho. Foi um gatilho para eu entrar em tristeza mesmo. Eu chorava, só chorava. Meus amigos, Thaís, olha, não é normal esse tanto de choro, isso não tá legal. Meus amigos lá fora, morando fora, minha professora de lá, que era uma alemã, e ela tinha, lógico, as cobranças, tinha que fazer as cobranças dela, e eu não tava já mais entendendo cobrança, eu já tava assumindo, já tava com aquela, sabe aquela síndrome de perseguição? Parece que tudo era eu que fazia de errado. Tudo era eu que fazia de errado, eu não conseguia fazer nada certo. Até. Eu tava sofrendo, parecia que nada que eu fazia dava certo. Então eu tentava fazer, parecia que não funcionava. Aí começou a ter insônia, comecei a ter... aí entrei nesse processo que foi o estupim, estourou. Então veio na forma desse estresse grande que foi receber esse e-mail. E esse boom veio com choro depois. E aí já tava demais, já tinha passado da conta. É aquilo que a gente tá falando, não entendia, não gerenciei bem e deixei estourar, não consegui organizar isso. E nisso já praticando muito, e minha vida assim, ó, dentro de mim tava, nossa, mas eu queria estar tanto fazendo outra coisa agora, eu não queria estar trabalhando, eu queria estar ensinando sobre yoga. Eu não queria estar fazendo isso, nossa, mas eu queria estar pensando, dividiu muito. Aí eu comecei a sofrer mais ainda, porque daí eu não queria fazer aquilo que eu tinha que fazer,
Você estava gastando o seu tempo com outra Então, coisa. assim, eu tive que ter bastante foco e determinação pra terminar o doutorado. Pra conseguir, porque a vontade não tinha. Pra falar a verdade, eu queria só fazer yoga, praticar yoga, ensinar yoga, porque eu queria ensinar isso pras pessoas. Nisso já estando aqui. Mas eu organizei direitinho, eu fazia minhas saídas de casa, eu ia pra Univaz escrever essa tese, porque nisso eu já tinha uma minha vida, eu estudei Viçosa, eu não tinha minha vida lá mais. Já tinha entregado tudo. Não tinha mais república pra morar. Eu ia gastar dinheiro morando numa república, sendo que meu doutorado já tinha acabado, eu precisava só defender. Então, eu fiquei morando aqui. E aí foi essa fase que eu peguei, tinha que sair de casa, escrever, parar de procrastinar, entender o que era procrastinação, porque eu fazia só procrastinava, não queria olhar pra minha tese. Mas vai lá, passou. Escrevi. Aí comecei a dar as aulas. Aí, nesse momento, onde eu dava aula, e era meu momento de praticar também, porque aqui eu não tinha onde eu praticar o que eu fazia lá. É tudo novo aqui, por isso que eu falo, aqui as pessoas não tinham a visão assim, dessa prática física, conhecem um yoga bem paradinho, de muito relaxamento, meditação, porque é yoga também, tudo é yoga. Então agora, vamos entrar nesse ramo da meditação que foi sua pergunta. Isso, é a sua pergunta. Voltando... Mas tem alguma... pode perguntar. Voltando para a pergunta do Pri. Mas tem alguma dúvida dessa fase? Não, eu entendeu? não sabia, muito legal. Eu não acho sabia, eu muito achei que fosse até interessante muito... isso, porque às vezes é isso, poxa, você chegou a fazer um doutorado, então você era boa naquilo, né? Então, quando você faz algo muito bem, é um desafio muito grande conseguir abrir mão disso. Sim. Em prol de algo que às vezes está começando, Que eu não é um sabia desejo, que ia ser, que é um desconhecido. né? Eu não sabia se era um hobby, era um hobby. Então, será que eu tava fazendo aquilo só porque eu será que não é uma gostava? desculpa, né? Será que Não tô é, fugindo, né? Fugindo da Daquilo. raia, daquilo que é pra eu ser, não, tem que ser. Tanto que Eu tenho que, né? Como Passei que eu por vou esse largar processo. na metade? Então, assim, eu passei por esse processo. Aí, o que eu fiz? Você tinha alguma cobrança da família, Não. alguma coisa assim? Não, nunca tinha. As cobranças eram só Era minhas. só alto mesmo. Era só minha, como Olha de todo só. mundo, era só minha. Aí eu peguei, o que eu fiz? Esse foi eu vejo isso como algo muito bom mesmo que aconteceu pra mim. Que foi poder testar, porque eu tinha, morando fora, guardado meu dinheiro pensando, eu quero fazer algo com isso pra minha carreira, pra eu ser alguém, eu não quero mais viver disso. Então eu vou ter que fazer um outro curso, fazer alguma coisa. Só que vem aquele medo, nossa, vou colocar o que eu tenho pra uma coisa que eu não sei, será que é isso mesmo? Será que eu vou dar outro tiro na peça que agora eu vou fazer isso? Daqui a pouco eu vou desistir porque eu não vou gostar de ser professora de yoga? Então eu comecei a dar aulas antes de emplacar o meu dinheiro na minha formação. Eu dei, eu testei, eu experimentei, eu vi se era isso que eu queria. E foi aí que 3 alunos que a professora onde eu trabalhava me ofereceu, olha, tem uns alunos que vão adorar aprender isso, ensina pra eles, se você gostar, você continua. Falei, nossa, era isso que eu precisava fazer. Então, o que eu tive? Em 3, virou 25 em poucos meses, entendeu? Aí eu falei, nossa... Parece que combina mas comigo esse negócio. mas ao mesmo tempo, eu tava tentando ser professora de biologia na cidade. Eu espalhei meu currículo com minha graduação, com meu doutorado, com as coisas que eu Nossa, acho que eu nem te tinha. imagino na sala de aula. Não, ninguém me chamou nem pra uma entrevista. Que bom que eles não te chamaram. Não, muito Foi a bom, vida, não é? tipo, não. Ainda bem, né? Aí eu só Não, tinha que já. abrir o Não, olho. já que você ainda não entendeu, Vamos te A dar gente mais não- uma chance aqui, não vamos te dar um emprego como professora. Não consegui nada. Tentei, fui de escola em escola, levei, me apresentei, onde eu fui aluna, onde eu não fui. E nisso esses aluninhos estavam multiplicando lá na salinha, entendeu? Você fala assim, ai, parece que Falei, eu vou por ali. nossa, aí o dinheiro que eu tinha guardado do doutorado, emplaquei na minha primeira formação. Aí depois eu fiz, todos os anos eu faço, meninas, 3, 4 cursos. E aí uma coisa que é minha, eu gosto de estudar. Isso já deu pra perceber, né? Se eu queria ter um doutorado, era porque eu gostava de estudar, na verdade. Eu posso estudar qualquer coisa, eu gosto de estudar. Gosto de aprender. Gosto de aprender, eu gosto de estudar. Então aí eu apliquei isso no yoga, eu fui estudar. E hoje você faz só yoga ou você faz musculação? Atividade, não, eu outras faço coisas, pedalo, faz eu gosto de tudo? mountain bike, eu gosto de pedalar. Esse é o meu esporte, mas eu treino, eu me esforço pra treinar, porque senão meu pedal não fica bom, entendeu? Mas as minhas aulas, no geral, o pessoal me conhece, já são de bastante fortalecimento, bastante práticas, são bastante funcionais. Então, o yoga não é só relaxamento lá, não é só alongamento, apesar de tem bastante modalidades, que tem para experienciar o yoga no corpo de diversas formas. Então, hoje lá na minha escola tem muitas modalidades, a gente tá com 5 ou 6. Entendeu? Quais Exatamente. são essas modalidades? Olha,
Então, eu sou formada em Hatha. Do Hatha, então, eu lá fora no exterior, eu praticava o Vinyasa, que é o que eu mais gosto, que é o mais fluido de todos. Então, com o movimento, assim, é uma respiração, um movimento. Você fica parado, não dá tempo nem de você pensar muito, não. Por isso, não dá tempo de pensar? Nossa, parece que não é isso que a gente queria. Então, é o que dá mais o prestar atenção, o ficar concentrado, porque senão você se distrai. E você já não tem tempo de pensar em outra coisa. É 1 hora de constante concentração. E a respiração. E a respiração. Tem que alinhar. Você tem que alinhar. O movimento e a respiração. Inspira, exala, desce, sobe. Parece que Conta. a saudação ao sol. Então aquilo ali é o vinyasa. Aquilo ali é o ritmo da respiração guiando o seu movimento. Então você tá concentrado. Se você desconcentra, você perdeu. Nossa, perdeu tudo. Então, pra quem tem muito excesso de pensamento, quem tá pensando demais, que é muito acelerado. Então, essa é a modalidade. Vinyasa, ela é um filho do Hatha Yoga. Então, a gente tem o Hatha, mas tem o Vinyasa também. O Hatha, então, vai ser uma aula um pouco mais... Vamos lá, uma postura, faz ela, passa pra outra, faz ela, respira. O Vinyasa vai ser mais fluido. Eu chamo... Daí eu tenho o Power, que eu também gosto como praticante, porque... Eu acho que é isso aí que eu fiz. É repetição. Porque aí é movimento. Acho que na época que você fazia, a gente chamava tudo de yoga. Eu não tinha definido modalidades. A gente fazia um combinado. Nossa, o meu é o Power hard com... Agora o Power eu faço assim, vamos fazer 4 exercícios, 3 repetições, 10 repetições, 3 séries. A gente faz como uma ginástica da academia ali. Porque o pessoal chega com as formas, né? Nossa, eu queria tanto fazer isso daqui. Eu queria fazer invertido assim, queria pôr o pé assim, eu quero fazer. Todo mundo quer fazer as coisas, todo mundo tem desejo. A gente tem que preparar o corpo pra ter esses desejos. Então não adianta chegar lá e achar que você vai conseguir fazer sem antes preparar o corpo. Então a modalidade ela é posturas de yoga pra preparar o seu corpo pra fazer posturas mais desafiadoras. Então essa aula ela é bem voltada para o objetivo, vamos por assim, entendeu? Então vamos fazer, mas não adianta ficar uma respiração, não. Você vai ter que ficar 2 minutos na postura. É 2 minutos naquela postura de força ou de alongamento para você conseguir fazer uma outra no futuro. Então o Power eu chamo essa daí. Aí a gente tem as curuntas, que essa modalidade eu trouxe do ano passado, que eu fui fazer um curso em São Paulo, que as faixas são as faixas nas paredes. Então são faixas penduradas na parede que ajudam a tracionar a coluna, você ficar pendurado, e você faz as posturas a aula inteirinha nesse equipamento. Então ele traz bastante alinhamento, permanência, tração. Então assim, o pessoal adora, porque poder ficar de ponta cabeça com suporte uma delícia. Você fica 5 minutos de ponta cabeça, 10 minutos de ponta cabeça. É muito gostoso. Você pode fazer os exercícios que nem um cachorro olhando para baixo, totalmente passivo. Você não faz força no braço, é a parede que te puxa. Então você tem o mesmo benefício praticamente, né, em relação à coluna, né? Claro que não vai fortalecer tanto os braços e as pernas como no outro. Então ele vem equilibrando. Ele faz muita força de puxar, igual o TRX. Você faz muita força de puxar, que compensa o yoga, que só faz força de empurrar. Então as curuntas, nossa, é um show, é muito gostoso, vale a pena vocês conhecerem. Nossa, o pessoal adora. Essa é uma modalidade assim, tá difícil achar em São Paulo mesmo, são só alguns poucos estúdios que tem. Curuntas, a gente tem o Hatha, que eu separo ele nessa modalidade como mais tradicional, eu separo ele no Hatha Suave às sextas-feiras. E faço uma aula mais levinha ainda, porque tá todo mundo cansado na sexta. E tem vários dias na semana? Segunda a sexta. Não é isso? A pessoa, então, ela vai todo dia. Tem gente, a maioria das pessoas vão todos os dias. Então, outro dia eu perguntei que dia que você vai. Ela falou todo dia. Eu falei, cada dia faz uma modalidade diferente. Eu achei incrível isso, eu não sabia, né? Na minha época eu ia 2 vezes por semana. Agora a gente tem esses planos, né? E aí você marca do jeito que você quiser ir, no horário que você puder, todas as modalidades. Então é de segunda a sexta, aos sábados. Agora esse sábado tem evento, no que vem a gente vai abrir também. Então não é sempre, mas ou evento, alguns aulões de fim de semana tem rolado a cada 15 dias. Tem yoga para as crianças, né? Tem yoga para as crianças e que de fim de semana tem yoga com a família, que tem os encontros também das crianças para algumas atividades que duram mais tempo, às vezes precisa 2 horas, 2 horas e meia, né? Que é para criança desenvolver uma atividade. Então, Hatha, Vinyasa, Power, Kurunta, Hatha Suave, yoga para gestante e yoga para crianças. Nossa, que demais, é legal, maravilhoso, muito legal. E aí, então, yoga, agora voltando na pergunta da meditação, agora a gente... Vamos agora eu consigo. Yoga, outra definição, yoga é meditação.
Então, a gente saindo desse automatismo, em qualquer instância, dentro de sala ou não, tanto que meus alunos sabem, eu termino todo dia a aula dizendo, aqui a prática termina e o yoga começa agora. Quando a gente sai do tapete, quando a gente vai aplicar isso tudo na vida, porque senão vai virar só uma ginástica. Vira um alongamento, isso você pode fazer em qualquer lugar. Então a gente precisa compreender que yoga, na verdade, é a meditação. A meditação como um estado atento, de presença. Eu tô aqui, mas eu tô aqui. Mas no geral a gente não tá fazendo isso, né? Aqui sim, uma conversa é até mais fácil, mas às vezes a gente tá no carro dirigindo com a música ligada e falando no celular. Né? 3 coisas ao mesmo tempo, você não tá fazendo nenhuma, tenho certeza disso. Então esse estado de automatismo que pega o celular, mas nem viu que pegou, né? Ou tá fazendo uma coisa... Você come e nem lembra o que comeu. Lembra que comeu, como assim? Então não tem presença, né? Esse estado de presença a gente já poderia falar que é uma meditação, tá? Mas como eu disse, né? Quando eu expliquei que veio aquele movimento do Tran, trouxe o yoga pro corpo, antes disso era bem meditação, né? Então uma meditação para antes dessa fase... A meditação não era essa concentração. Isso é o que virou agora pro pessoal que tá no automatismo, que o pessoal conhece como mindfulness. Isso que eu ia perguntar, qual a diferença do... O mindfulness é isso, uma né? Prática, é porque é uma prática, técnica. não deixa de ser uma prática, uma técnica que já veio mais do budismo, né? Enxuto, né? Ele é mais enxuto. Mas enxuto, porque assim, poxa, a gente pode pessoal praticar... que gosta ansiosos trouxeram o estado de presença pro ocidente. Como a gente pode explicar pra galera aqui que tá na rodinha do rato, mano? Que eles podem aplicar isso no cotidiano e ter uma vida melhor, com menos ansiedade, dormir antes que morram. É verdade, antes que morram. Enfim, é isso que foi a ideia do mindfulness. Mas pro yoga, a meditação é bem mais profundo que isso. Profundo, bem mais profundo que isso. Então, a meditação, quando a gente fala meditação no yoga de Patanjali, que é conhecido como Raja Yoga ou yoga tradicional de Patanjali, que existe diversas, foi se ramificando, foi tendo várias outras escrituras sagradas que traziam manuais e manuais de prática entre respirações, posturas e técnicas de meditação, tá? Mas tem essa meditação com o Raja Yoga ou de Patanjali, que é com eu preciso, né, ultrapassar essas barreiras, não só estar aqui, porque você no estado de presença, você ainda tá no mental. Você não tá avaliando, você ainda só tá só observando o carro passar, né? Tipo, você tá presente, é você perceber, nossa, veio um pensamento, deixa ele vir, eu tô aqui, concentrada, né? Tipo, eu vou ficar concentrada nesse microfone dourado. Vai vir uns pensamentos na minha cabeça e eu posso perceber eles, mas eu volto pro microfone dourado assim que eu perceber que minha mente distraiu do microfone dourado, tá? Isso é um estado de presença, é um nível de concentração, vamos por assim, vamos mudar o nome. Concentração. Se eu ficar muito concentrada, conseguir ativar a minha mente ou meu corpo búdico, que é minha intuição, eu consigo ultrapassar a barreira da mente. Eu consigo ultrapassar ela e silenciar ela de verdade. E aí eu vou para mais uma camada. Essa camada, então, a gente entra num estado alterado da consciência, que é uma profunda concentração. Então o microfone passa a não ser mais dourado. Você nem enxerga mais. Ele muda, pode ser que ele mude de cor, pode ser que ele mude de cor, pode ser que ele mude de cor, pode ser que ele não exista mais. Aí você entra no já estado tá em alterado outro estado de consciência, exato. Ultrapassou o estado alterado de consciência, permaneceu tanto tempo nesse estado. Você não quer mais voltar. Aí algumas pessoas demoram horas pra voltar. Gente, é maravilhoso. E aí você atinge um estado de fusão com consciência cósmica, vamos chamar assim, com o ilimitado, com o todo, com o universo. Acho que é a transcendência. São palavras que definem, o que o sânscrito aqui não vai importar pra gente agora. Mas, que isso? Então, veja bem, isso é meditação. E o que faz pra não dormir? Toda vez que eu tento meditar, eu durmo. Durmo de roncar. Mas é porque você faz... Uma vez eu fui num centro budista, Kadampa, não sei o que, onde fica mesmo? É aqui? No interior de São Paulo. É, no interior de São Paulo. Um centro maravilhoso, não sei o que, sentamos lá pra meditar. Aí sentou um grupo inteiro, meu marido do meu lado, né? E aí eu lá, fazendo tudo que tinha que fazer, não sei o que. Tá. Fazendo tudo que tinha que fazer. Aí tipo, acabou, aí eu nossa. Dormiu sentada? Sentada na prática, assim. E eu nem percebi que eu tinha dormido. Entendi. E eu acordei
E quando o negócio acabou, eu falei, nossa, meditei demais. Meu marido, cara, começou a rir. Ele falou, meditou aonde? Sua cabeça caiu pra trás. Você com um cano no meio Meditação. do rei. Mas tem várias técnicas pra não Tá dormir. vendo? Meditei demais. Mas, nossa, tá uma delícia. Tão bom que dormiu. Ela quer o momento dela. Primeiro, por isso que a gente não faz deitado, porque pode dormir. É, Agora, sentado, tinha sentado. cadeirinha, não tinha? Ou não? Você tava sem cadeirinha? Eu tava só numa almofadinha. Almofadinha. No geral, Não era pra quando a dormir. gente dorme, não, é que não era pra dormir. Se você dormiu, é porque você tá precisando dormir. No geral, essa é também a acho. no Só geral, esse é o cansada. entendimento, porque na meditação não é pra dormir. Dormir é dormir, relaxar é relaxar. Relaxamento é uma coisa, meditação é outra. Muitas meditações vão levar a um relaxamento profundo, bem-estar. Por isso que eu falo, esse estado só da gente praticar o fluxo mental, que você disse no começo, já é maravilhoso. Da atenção plena, né? Da atenção plena, já é maravilhoso, porque já vai trazer pra pessoa muito bem-estar, vai trazer, né, dormir melhor, vai ajudar a pessoa a gerenciar a mente, se ela puder ainda ter um diário e escrever essas emoções, esses pensamentos que surgem, os insights melhor ainda. Só que a gente quer ir um pouquinho além, entendeu? Isso já é maravilhoso, veja bem. Por isso que o Mindfulness fez um sucesso no Ocidente, porque isso já é maravilhoso, todos esses benefícios. Mas o yoga, ele ainda é vai tipo a mais caminhada da atividade física, né? um começo. Um começo e uma... Pra quem não tá fazendo nada, nada, faz a caminhada. Faz isso, faz a Isso caminhadinha, mesmo. já é perfeito. Essa a bem atenção legal, plena é a assim. caminhada da atenção. E A você atenção sabe plena que, é a assim, caminhada do yoga. Eu aprendi a meditar no silêncio. Então tinha a primeira música tal, e um direcionamento, e aí todo mundo ficava no silêncio, e aí eu Tava meditava. ali. Uhum. E aí eu conseguia relaxar, eu conseguia. Às vezes, quando eu tinha que dormir, eu dormia, porque eu tava cansada. Mas assim, eu geralmente funcionava. E aí, hoje eu uso um aplicativo pra me ajudar. Qual E aplicativo? Só chama Meditopia. Mas eu já usei vários. Né? Tem vários. Tem vários. Bom. Já A Calme, meditação, tem um que é então, Calme. Eu vou todos cansando deles. Aí eu canso deles. Então, esses todos seriam eu acho que a gente poderia pôr todos eles qualificados como a caminhada, entendeu? Entendi. Para relaxamento. No geral, as pessoas estão precisando mesmo é descansar, dormir. E aí, se tá dormindo na meditação, Por exemplo, é porque tá com sono, tá um precisando ótimo momento descansar. pra fazer antes de dormir, né? À noite. Eu faço. Tipo, vai deitar, a pessoa tá agitada, tá percebendo que o sono não vem, põe ali. Então, vamos chamar isso de uma- caminhadinha de relaxamento, porque meus alunos é mesmo uma fazem o contrário. ferramentazinha. Porque vamos meditar que horário? A Eu hora que faço de acorda. manhã. A hora que Eu faço de acorda. manhã. Porque aí você tá com a mente, dormiu, você relaxou. Tanto que a meditação é a última coisa numa prática, não é a primeira. Porque a gente chega, cansa o corpo, descansa o corpo no relaxamento, depois a gente medita. Né? Então, pensando isso, que à noite a gente já dormiu, já relaxou, acordar é o melhor momento para meditar. Eu faço de manhã. E aí, essa ideia do meditar, aí não mais caminhada, né? Meditar, do microfone. Então, que a gente tava dando exemplo aqui. Eu concentro no microfone, concentro tanto no microfone, silencio minha mente, atinjo o estado alterado da consciência, que é o quê? Né? Porque pode surgir essa dúvida. Mas pra que isso? Se eu podia ficar no rasinho e só experienciar uma caminhada, né? Pra que eu preciso ir correr a maratona, né? Pela própria experiência virada de chave que isso traz pra, então, a gente ter a orientação da nossa guiança interna. Aí, sim, a gente vai falar sobre intuição. Antes disso, é só a sua mente fazendo assim, e querendo te falar alguma coisa que você acha. Muitas pessoas falam, ai, nossa, eu sou tão sensitiva, nossa, aquela pessoa... Eu sei que ela... Não sabe, isso é só a mente colocando. E você sabe uma que assim, ó, neurinha. o aplicativo ele vai e aí ele vai te dar. Eu acho que fala muito. Fala muito, Me mas irrita. fala, não tem que usar. Porque não tem que aí usar. O ele ideal vai é indo, silêncio. daqui a pouco eu falo, mas que hora que vai parar de falar? Porque ele tá me Que horas? atrapalhando. Sim, perfeito. Aí eu desligo Então, e aí eu vou. No Entendeu? geral, o que você precisa? Um cronômetro, só pra se você tem compromisso depois poder voltar. Porque, igual eu falei, tem pessoas que é 2 horas que tá ali curtindo e tá Porque tudo o falar bem. demais Não tem. atrapalha, gente. Por isso que eu falei, quem como que você- relaxa com alguém falando? Não, é perfeito. Então, assim, por isso que eu acho que o aplicativo, na verdade, ele tem
hora que ele cansa. Eu acho que começa bem. Você vai num... Eu não faço, eu não recomendo eles para meus alunos. Apesar de assim, se tá precisando, de algum jeito tem que começar com a caminhada. Depois que já andou nessa caminhadinha, você já tá praticando um ano lá no Ceará. Tem umas historinhas de sono que eu ponho pra criançada, sabe? Aí eu ponho, vamos ouvir a história de dormir. Aí é uma historinha. Porque a contação de história pra criança, ela não é necessária. Ele precisa de algo lúdico. O adulto, ele precisa aprender a se acalmar sozinho, né? Ele já tem todo... Só que assim, é um aparato, é uma construção. A respiração, chegar, né? Como que é importante. Você não vai chegar lá e vai conseguir tudo isso que eu falei de primeira, não. Isso vai, então, levar a alguns pilares do yoga, que é a disciplina, a dedicação, o esforço sobre si mesmo, a constância, porque senão... Primeira tentativa, você já quer conseguir tudo. Eu falo, gente, mas como assim? Então, basicamente, o final é a intuição que você falou. Isso, daí o objetivo atingir. É o maior benefício, né? Sim. Sabe aquelas dúvidas que a gente sempre surge, não sabe se está no caminho certo? O que eu devo fazer? Para onde eu devo seguir? O que eu faço para atingir maiores graus na minha jornada espiritual? Como é que eu faço para ser uma pessoa melhor? Fico no doutorado, sai dele. Nossa, tá tudo dentro de mim essa resposta. Só que eu preciso silenciar a mente. E você vivencia com seus alunos, que eu acho que eles são mais pacientes. Eu acho que seus alunos são todos pacientes. Porque eu vejo muito terapia nisso, terapia curativa, de verdade, assim, você tem transtorno de ansiedade, pacientes com depressão, eu passei por isso, então quando eu tive, eu falo, quem me curou de um processo que eu passei, que eu tinha um namorado que ele foi assaltado e morreu na minha frente. Então, assim, e isso foi pra mim um luto, um trauma, um horror, né? Então, eu larguei, eu não queria, eu optei por não usar remédio na época e tal, e eu fui pra yoga, fiquei 10 anos na yoga. E eu falo que... Yoga. Eu falo yoga, tá tudo certo. Mas aí eu falo que quem me curou foi lá. Foi lá. Não, sim. Porque eu ia 3 vezes por semana e eu falava assim, não, eu vou, eu não conseguia ficar sem. Fiz por 10 anos, então assim... Mas foi muito importante pra mim, eu não usei um remédio na época e hoje eu falo, é curativo. Então, quando você descobre, por isso que eu falo que são seus pacientes, não seus alunos. São pacientes, com certeza, né? Porque ajuda muito. E com que idade? Que eles começam? Com 5. 5 anos. 5 anos já tem, a turminha já recebe, a de infantil já recebe com 5, aí vão com a professora de criança até os 11, com 11 já é comigo. Então a partir de 11 eu já tenho uma galerinha ali. Já entra no grupo de adulto. De adulto, já entra no grupo de adulto, já pode ouvir toda a minha aula como um adulto, porque aí que eu acho importante, que pensa, poder aprender tudo isso quando adolescente... Que forma diferente que esse adolescente vai lidar, né? Eu tive atualmente passando assim com os adolescentes. Daí eles ficam bons e vão embora. É igual paciente mesmo, entendeu? Isso é uma coisa que eu gostaria. Eu gostaria, assim, de que tivesse uma outra... como é que eu posso explicar? Uma outra visão desses adolescentes. Mas é porque eles estão muito atolados de coisas. Muito, então eu não entendo. Então eu dou alta mesmo. Eu não vou não vou obrigar ninguém, não. Mas meu sentimento poxa, eu tava tão ruim, usou yoga, curou, melhorou. E aí, eles aí larga a mão. Aí vai, lógico, porque tem mais 20 atividades pra fazer na semana, viviam cansados, dormindo no relaxamento. Por isso você vê, quando dorme, é porque tá precisando dormir. Tem alguma coisa ali na rotina, no sono, na atividade da pessoa que precisa. Vamos organizar, porque se você está fazendo no meio da tarde uma meditação e dormir... Mas você sabe que a gente tem aí uma questão séria com relação aos adolescentes, porque eles têm uma maior necessidade de sono e o ritmo circadiano deles é atrasado em relação ao nosso. Então eles têm uma tendência a dormir mais tarde e é justamente na adolescência que eles estudam de manhã. E aí eles entram às 7h30. Então, por exemplo, já existem algumas escolas pelo mundo que põem os adolescentes para entrarem 9h30, 10 horas. Que eles dão uma atrasada no fuso aí para eles conseguirem dormir nesse início da manhã. E aí, o que acontece? Sabe que eu lembrando de mim, quando eu estudei isso, eu falei, gente... Eu lembro, eu na adolescência eu tinha muito sono à tarde. Eu também. Ficava com sono à tarde. Você tem, Meus irmãos dormiam, eu lembro deles dormiam. Minha filha agora entrou na adolescência. Gente, mas parece que assim,
é do dia pra noite, entendeu? Se tornou adolescente e de repente começou a dormir à tarde. Eu olho ela dormindo assim, eu falo, nossa. E às vezes, quantas vezes eu não escutava? Porque é preguiçosa, porque não sei o quê. Não quer estudar. E aí, só a natureza. e hoje eu olho e falo, deixa ela lá, deixa ela dormir. Já tiro o barulho da casa pra não atrapalhar, falo, deixa descansar e a hora que acordar rende, né? Mas tem essa questão. Isso, e aí eles também séria, estão lotados de atividades de manhã, com muitas de manhã à provas tarde, semanais, né? Então eles chegavam realmente bem, assim, estressados. Bastante estressados. E com alguns probleminhas. Alguns probleminhas. Aí alivia o probleminha com muitos remédios, medicação, assim. Porque eu peço anamnese de tudo, né, gente? Então, assim, são muitas medicações. Tão jovens, né? 7, 8 remédios, tá, né? 2 não, tá? Eu já vou... Isabela tinha vontade de fazer. Já me pediu. Ela acorda de manhã e já faz lá no tapetinho, sei lá, 5, 10 mil. Mas por conta dela, de aplicativo, essa coisa internet. Assim. Mas é outra coisa, aprender, diferente. né? Se você der essa base já nessa fase, isso entrar, porque os hábitos começam a ser consolidados, Agora, né? Quanto antes isso... Né? Quanto antes interiorizar essa disciplina, né? Melhor. E aí, quem começou comigo ali com 11, 12 anos e agora tá com 17, 18, fazendo na fase vestibular, aí você vê a diferença. Tá maravilhosa. Já tá pronto, né? Sim. Pra passar por essas fases. Que é só uma das primeiras fases, né, da vida. Isso, porque depois principalmente eu tenho trabalhado hoje com as mulheres na menopausa. Também, que eu fui fazer, muda a fase, não é a puberdade, né? que agora é o climatério. Tipo assim, entender essa outra puberdade da vida madura. Então eu fui fazer mais um curso agora que eu já tinha um de yoga terapia hormonal, fui fazer um outro para exatamente trabalhar para mulheres tentantes que não conseguem engravidar, para mulheres no climatério e para homens também. Esse eu fui buscar agora, esse curso, porque envolve longevidade para homens também. Então, né, que antes eu tinha feito específico para mulheres, hormonal para mulher, agora eu fui para trabalhar para homens e trabalhar com homens e mulheres, porque aí vem toda essa visão realmente para envelhecer com saúde, trazendo essa intenção para as glândulas e para a funcionalidade delas. E aí eu fui ainda... Por quê? Porque já com a necessidade de ajudar as mulheres nessa segunda puberdade da puberdade da velhice, né? E aí, que a busca é muito grande, passaremos e que e precisamos desse acolhimento, desse entendimento, igual esse acolher dessa necessidade do sono. Poxa, precisa dormir, então dorme. Então vamos lá, o que acontece? Vamos falar sobre o que acontece? Vai acontecer isso. Não agora, fugir, né? Não fingir que não existe. Não fugir, não mascarar, não tentar apagar o fogo com qualquer outra coisa que não seja o autoconhecimento, a autoaceitação, um trabalho do feminino mesmo, com muita ciência por detrás disso. Então esse último professor com quem eu fiz um curso, ele é chileno e ele criou um método, né? Ele com 74 anos dando curso lá e fazendo yoga o dia inteiro, super bem, vencendo 2 cânceres na vida dele. Então, tipo, essa é a ideia que eu tô buscando agora para trazer mais, ainda incorporar essas modalidades no estúdio que ainda não tem, mas eu já tenho essas bases nas minhas aulas. Você podia fazer um para paciente oncológico, hein? Então, trabalhar bastante. Já me pediram, sabia? Recentemente uma pessoa me procurou, porque precisa trabalhar a cabeça, no geral, né? A ansiedade, mas é difícil a gente, que nem pra mim, né? Que sei como é tão necessário o corpo nessa hora, né? Trabalhar essa pessoa só ali naquele momento. Tem que ser no mínimo do corpo. No mínimo do corpo. Tem que ser no mínimo do corpo. Aí eu fiz outro curso esse ano só de meditação. Precisa da mente, muito. Precisa muito da mente. Então, assim, precisa muito da mente, precisa dela, tá boa. Então, esse curso que eu fiz, explicando agora pra vocês essa questão do microfone, foi um outro curso que eu fiz esse ano. E que foi maravilhoso pra essa mudança de chave. Porque foi muito menos físico. E só, vamos lá, meditação. Entendeu? Então aí fui pra esse outro lado também, onde que eu posso buscar só na meditação sem o corpo. Só que é um desafio. É um desafio, você vê, não é? Com o corpo não consigo colocar o pessoal nesse lugar, tem que ter mais esforço ainda. É
é muito esforço. Daí esforço da pessoa querer mesmo, não eu quero. Avançado. Avançado. É o esforço, você vai estudando. Eu avançado. Eu acho pôr pé de ponta cabeça, ficar atrás da cabeça, dar 2 piruetas pra frente. Isso eu acho avançado, isso aqui. Isso Que mesmo. aí quero ver quem consegue ter esforço pra fazer, porque não é fácil. E aí é lidar com... Nesse público, seria isso, entendeu? Esse público seria aqui que é menos corpo e mais mental, pra essa pessoa viver com o mindfulness, com a caminhada, né? Seria a caminhada, trazer pro estado de presença, de ter mais essa... Trabalhar bastante o pensamento positivo, esse tipo de coisa. Tá, a gente já tá chegando ao final do nosso bate-papo, porque, olha lá, já dá quase 1 hora. Eu tô chutando um treco aqui, tipo, que eu não sei o que é um armarinho. Vai dando 1 hora e a gente passa assim, ó, voando. A Pri trouxe um baralhinho. Porque assim, você falou bastante do yoga, né? A gente aprendeu bastante. Isso é ótimo. Não, muito Acho bom. que é uma ferramenta. Me deu até assim. Nossa, já dá pra eu vou voltar, sabe assim, vou voltar pra lá. Mas agora você podia abrir lá na sua casa, porque é perto da minha. Eu só vou, entendeu? Porque o meu problema é sair de casa. Eu já saí tanto, daí eu falo assim, eu tenho que sair. Então você podia fazer um yoga roots. Yoga roots. Quem sabe? E daí, pra encerrar, se você quiser tirar uma perguntinha, esse baralho chama Quem é Você? São várias perguntas, vamos ver o que é a vida. Pode tirar? Uhum. Nossa, maravilhoso. Você é prático e realista? Nossa, eu sou demais. Pra mim, pra mim isso daqui é a própria definição de yoga. Porque ele não trabalha com as invenções, igual eu tava falando. A nossa mente, ela inventa coisa, ela cria, ou a gente se identifica com as coisas. Então a realidade ou o absoluto, ele vai muito além, né, disso. E aí, me lembrou na hora, eu li essa palavra realista, eu lembrei na hora do que aconteceu ano passado. Essa sou eu, com o meu espírito de Áries. Ano passado, então, teve aquela chuva tremenda, né? E eu tinha acabado de instalar os equipamentos no meu estúdio, as curuntas, uma forma, assim, de um ano muito difícil, que foi 2022, enfrentar a crise que estava passando no estúdio por conta de... Realmente, eu entrei em concorrência com online, né? Uma coisa que quase não se tinha. Hoje todo mundo faz yoga online, né? E, tipo, eu não sou do online, tá? Eu gosto do cara a cara, do abraço apertado. E, tipo, vamos conversar, eu quero resolver o seu problema. Eles não são meus clientes, são meus pacientes, realmente. Eu acho. Agora eu acho que eu vou sair daqui com essa certeza. Porque eu gosto disso. Eu gosto do olho no olho, eu gosto de, assim, você tá com problema? Eu tenho que ajudar a te resolver isso. No online, todo mundo é igual, você trata mais um. Né? E aí chegou aquela chuva tremenda, vazou água pelas paredes, infiltrou pelo teto, pela parede, por todos os lados e mofou todos os meus equipamentos. Nossa. Novinhos. O investimento que eu tinha feito pra resgatar, né? Aí beleza. O proprietário, que lá é alugado, contratou uma pessoa pra vir arrumar. Esse rapaz que tava arrumando, começaram a fazer e não ajudou. Nossa, coitado, também tava chovendo, não tinha... Né, resolver tudo com a chuva era pior, mas precisava resolver, porque a água tava brotando pra dentro do estúdio. Pingava água na recepção. Nossa, foi assim, horror, desesperador. Caos. Aquela caos que você fala, né, vamos pôr o yoga em prática. Aí o rapaz virou pra mim e falou assim, nossa, mas pensa positivo. Pra chuva passar, pra amanhã. Eu falei, moço, você não trabalha com isso aqui? Ele falou, falei, moço, aqui a gente não trabalha com otimismo, não, eu trabalho com a realidade. Eu sou realista. Eu não vou pensar que amanhã, se fosse assim, vamos todo mundo pensar pro Covid não acontecer? Eu sou bem realista. Muito realista. Eu não trabalho nossa, sabe aquela mente fantasiosa, cheia de ilusão? Não tenho. Nunca fui assim, mas agora é menos ainda. Agora é mais realidade. Eu falei, moça, aqui eu ensino o contrário. Não é ser otimismo nem pessimismo, eu quero realidade. A gente tem porque que o otimismo, ele leva um tombo maior ainda pro outro lado. Pensa, eu tô aqui na realidade, o tombo até o negócio errado é bem menor do que o tombo vindo do otimismo. Eu posso ter, sim, uma mente positiva para várias coisas, a gente pode deixar para um outro podcast. Mas eu trabalho com a realidade. Então amanhã pode ser, não vai parar de chover. Então eu preciso de uma solução. Você precisa resolver dar um jeito. problema. A gente precisa dar um jeito. Tem que existir uma solução. Eu acredito nisso, na infinitude das possibilidades. Sempre vai haver um jeito. A gente tende a achar que não. Esse é o ponto, né? Muita gente bate cabeça vendo aquele miolinho ali. Às vezes a gente gosta de não expandir para as possibilidades. Isso é trabalhar bastante
o elemento espaço na gente, o elemento ar, na vastitude, na amplitude, na imensidão. Não, a gente tá sempre muito fechado. E o que o moço fez? Tá ficando... Não, aí eu falei, nossa, eu falei até meio alto, porque eu sou bem enérgica. Aí ele ficou quietinho, resolveu. Acho que ele falou assim, acho que eu tenho que resolver. Porque resolveram no que dava pra resolver. Foi feito exatamente o que tinha que ser feito. Uma maquiagem. Maquiaram pra sobreviver, entendeu? Pra eu poder limpar meu equipamento e pôr de novo ele lá. Só que daí eu ficava tirando e colocando, porque a parede já tava toda imensamente molhada. Foi resolver por agora. Nossa. O problema. Nossa. Foi assim, ó. Coitado. Foi intenso. Começou o ano, já mil... Haja meditação. Mas tava tudo bem, não perdi nenhuma noite de sono. Então não. pronto, ótimo. Nenhuma noite de sono, perdi com isso não. Vou fazer o quê? Tá vendo? Tipo, vai ser prático. Vamos fazer o que tem que ser feito. Eu fiz o que tinha que fazer. Continuei fazendo esse ano inteiro até eles arrumarem de novo agora. Porque eu sabia que só foi feita uma maquiagem. E aí a maquiagem vai derreter numa próxima chuva. Entendeu? Então assim, é a vida, gente. Ela é feita disso mesmo. Uma hora achar que as coisas não vão acontecer não é a realidade. E achar que só vai acontecer coisa boa também não. Então, assim, a gente tem que trabalhar com algumas realidades, sim. Então, assim, a gente trabalha bastante alguns temas muito tabus aqui pra nós no Ocidente, que leva muito sofrimento, né? Que a gente não vamos falar. Não vamos falar sobre a doença, não vamos falar sobre a morte. E, pelo contrário, a gente fala bastante lá. Por isso que é legal pra pacientes em tratamento. Porque... falar sobre vamos falar sobre as verdades? Que aqui não, a gente só fala assim, não, pensa positivo. Gente, pensar positivo, se fosse não assim... Não resolve o problema. Vamos pensar positivo. Isso é uma falácia do mundo do místico. Você tem que agir positivo. Tem que agir. As suas ações é o que dão suporte pra sua caminhada. As suas ações. Agora, pensar positivo, imagina quanto isso não leva a sofrimento, porque daí não acontece. Tanto que se falou muito sobre positivismo tóxico na pandemia. Porque levou as pessoas a vamos pensar positivo e mais um ano de pandemia, vamos pensar positivo mais um ano. Morrendo um monte de gente. E morrendo um monte de gente. Então vamos trabalhar com a realidade. Adorei minha cartinha. Que lindo! Tá, nossa, eu adorei. Eu também. A sua presença aqui, o bate-papo. Eu aprendi tanto, né? Você aprendeu? Nossa, aprendi um tanto hoje. Me deu saudade do tempo que eu fazia. Você nem chegou a conhecer o andar de cima? Conheceu? Não tem andar de cima? O andar de cima que até inundou. As coruntas ficam no andar de cima. Você conheceu o andar de baixo? Não, só andar de baixo. Levei as crianças, tudo. E me veio, falei assim, nossa, eu preciso voltar com eles também. Qual a gente que é o fica na endereço? Como correria. chama? Fica ali pertinho da Exacor, chama Rua Vitor Laraia, lá do Café Dona Flor. O pessoal vai bastante, né? No café. Chama Sama, Estúdio Sama. Mas você sabe que quando eu saí do CrossFit, fui pro CrossFit daí e aí era 6 horas da manhã e todo mundo ir lá. Né? E eu fazendo. Só que minha logística, eu moro longe, então acabou ficando meio fora do meu caminho ali. Mas eu preciso me reorganizar pra voltar. A gente tem tem uma saudade. Horários, vou largar a mão desse aplicativo, entendeu? Que a mulher fala muito. É verdade. Mas ela me irrita um pouquinho, mas funciona, assim. Por enquanto eu tô na caminhada de novo, logo eu volto a correr. Não é igual a caminhadinha. É importante a caminhada. Deixa no joelho, tem que fortalecer o joelho. Pra caminhar. Exato. Tá, muito obrigada pela sua presença, foi maravilhoso. Imagina. Volte mais vezes pra continuar a história, né? A conversa aqui. Se tiverem dúvidas, é só me procurar. Eu sou bem... Eu falo assim, eu sou tudo. Eu que sou a secretária, a auxiliar de limpeza. É isso aí. Eu faço tudo lá no estúdio. Então, eu presa, né? Eu presa. A empresa de uma pessoa. De uma pessoa. Então, assim, eu sou eu que respondo as redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, claro que estiver ouvindo aqui esse podcast, é o @, tem 2, né? Estúdio Sama Yoga, é estúdio com Estúdio Sama Yoga, e o @Thaís Ribeiro Yoga. Os dois sou eu que tô por trás das câmeras aí. Sou eu que tô lá respondendo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só me chamar lá. Obrigada! Eu que agradeço. Obrigada. Até mais, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau.